Sabe quando tu gosta de um livro, mas na verdade tu não gosta do tema principal dele, mesmo assim vale a leitura? A minha missão no vídeo de hoje é explicar mais ou menos isso. Oi gente, eu sou a Nini e hoje eu tô aqui pra gente conversar um pouquinho sobre O Amante de Lady Chatterley, do David Herbert Lawrence. Essa foi mais uma leitura que eu fiz pro meu projeto baseado nesse livro aqui, O 1001 Livros para Ler Antes de Morrer. Então nesse livro nós vamos conhecer a história de Clifford e Constance Chatterley. Eles se casaram no ano de 1917, depois que o Clifford teve uma espécie de uma pausa durante a guerra, e após o casamento então ele volta pro front, nesse caso, né, vocês já podem imaginar que é a Primeira Guerra Mundial, e 6 meses depois do casamento o Clifford volta abatido da guerra, e nesse caso quer dizer abatido mesmo, porque ele foi ferido gravemente. Quando tudo isso aconteceu, Constance tinha 23 anos e o Clifford 29. E depois de algum tempo em recuperação, aproximadamente 2 anos, em 1920, o casal se muda para Rugby Hall, que é a propriedade, na verdade, é a herança que o Clifford ganhou depois da morte do pai, e também com essa herança ele recebe o título de baronete. E é a partir daí que o casamento de Constance e Clifford, que já não era lá grandes coisas, começa a ruir completamente. Esse vídeo vai ser um pouquinho diferente dos demais que eu gravo sobre livros, né, resenhas, e depois desse resumo da história, eu já quero compartilhar com vocês uma descrição do autor que fala sobre a visão do Clifford em relação ao casamento. Haja o que houver, você e eu somos casados. Temos o hábito um do outro. E o hábito, a meu ver, é de uma importância mais vital do que qualquer excitação passageira. A coisa longa, lenta, durável, eis o que faz a nossa vida, e não ocasionais espasmos. Pouco a pouco, à força de viver juntos, dois seres chegam a uma espécie de união, de tal modo que as sensações se misturam. É este o verdadeiro segredo do casamento, e não o ato físico, a simples função sexual. E agora, para compor a visão da Constance, eu vou trazer para vocês uma citação, então, que a gente vai saber um pouquinho de como ela se sente em relação a isso. Constance assustava-se com o sentimento de aversão que tinha agora para com o marido. Verdade que ele sempre lhe havia sido antipático, mas não chegava a ter-lhe ódio, antes um profundo desagrado físico. Parecia-lhe até que o desposara justamente porque ele lhe desagradava de uma misteriosa maneira. Casou-se apenas levada pela sua forma mental, que no começo a atraía e excitava. Clifford revelava-se o seu mestre, dono do seu cérebro. Agora, porém, essa excitação mental morrera, só subsistia a aversão física que brotava no íntimo do seu ser e lhe vinha roendo a vida. Bom, gente, o primeiro ponto positivo que eu tenho para falar sobre esse livro é em relação à narrativa. Antes de começar O Amante de Lady Chatterley, eu tinha muito medo que fosse uma narrativa truncada, que fosse uma leitura difícil, e nada disso. Eu já vou ler mais uma citação para vocês, que é a primeira citação do livro, na verdade é o primeiro parágrafo do livro, e com essas outras citações que eu já comentei até agora no vídeo, vocês podem perceber que a narrativa dele não é difícil. É claro que essa aqui é uma edição, deixa eu até conferir para vocês o ano, de 1972. Então, provavelmente numa tradução mais moderna, algumas palavras daqui sejam substituídas por sinônimos, mas isso não interfere em nada a leitura, e sim, a narrativa é muito agradável. Os momentos em que eu empaquei nesse livro não tiveram nada a ver com a narrativa em si, com o ponto dos acontecimentos no decorrer do enredo. Então, vou ler o primeiro parágrafo para vocês, que foi aí já que caiu por terra o meu medo de que essa narrativa fosse truncada. Vivemos numa época essencialmente trágica, por isso nos recusamos a tê-la como tal. O grande desastre aconteceu. Achamo-nos entre ruínas, forçados a reconstruir novos habitats, a criar de novo pequeninas esperanças. Trabalho bastante duro. Já não há caminho fáceis à nossa frente. Temos de contornar os obstáculos, pular por cima deles. Isso porque temos de viver, seja qual for a intenção do desastre havido. Outro ponto positivo em relação a essa leitura é a ambientação das cenas. Eu adoro livros que se passam na Inglaterra e esse é um desses casos, então para mim foi muito fácil
visualizar tanto as cenas externas em paisagens bucólicas, em propriedades mais afastadas, quanto as cenas internas dentro de casarões e também na parte ali mais industrial. Esse livro se passa numa região de mineração, então também dá para visualizar bem como esses vilarejos são influenciados por essa exploração tão agressiva à natureza. O autor aqui faz um jogo muito interessante, eu até conversei com um leitor do blog sobre isso em um outro vídeo que eu citei, O Amante de Lady Chatterley, que em determinado ponto do livro, o Clifford passa a ser o personagem masculino secundário e o Mellors, que é o amante da Lady Chatterley, começa a se tornar o personagem masculino de primeiro plano. Mas eu não vou falar muito sobre isso agora, porque depois vai ter um tópico só para discutirmos o tema título do livro. Outra personagem que ganha espaço ao longo do enredo é a Sra. Bolton, que é a enfermeira do Clifford. No final do livro, a relação entre os dois fica bem estranha. Tão estranha que eu nem quis imaginar muito que tipo de relação era essa. Mas o autor joga muito bem com isso, porque em determinado momento a Constância se afasta tanto do marido que a mulher que ele tem mais intimidade é a Sra. Bolton. Um dos meus pontos favoritos do livro é o debate entre povo e aristocracia, e para simbolizar esses dois elementos eu também separei citações, uma do Clifford e outra do Mellors, e aí vocês vão poder confrontar as duas visões masculinas do livro para saber qual você se identifica mais. Então, gente, em determinado momento do livro tá acontecendo uma conversa e Constância acha que o povo ali do lugar detesta eles, e aí o Clifford vai falar para ela o seguinte: não me detestam, e você não se engane, não são homens no sentido que você dá a palavra. São animais que você não compreende nem poderá compreender nunca. Não atribua aos outros as ilusões próprias. As massas são e serão sempre as mesmas. Em que diferiam os escravos de Nero dos nossos mineiros ou dos operários de Ford? Em muitíssimo pouco. Falo dos escravos que trabalhavam nas minas e nos campos. Massas, nada as mudas. Um indivíduo pode emergir da massa, mas esse fato excepcional não altera nenhuma. Ninguém muda as massas. Eis uma das mais importantes verdades das ciências sociais. Bom, gente, então agora eu vou citar para vocês parte da conversa entre Constância e Mellors, e a gente vai ter um pouquinho, então, da visão do Mellors sobre tudo isso. Porque eu, quando penso que a raça humana se condenou a si própria com tanta baixeza, acho que até as colônias não estão longe o bastante. A lua mesma estaria muito perto. De lá ainda enxergaríamos esta terra suja e insípida vagando entre as estrelas, esta terra que os homens tornaram repugnante. Eu me sinto como se bebesse bilis e a tivesse a devorar minhas entranhas, sem nenhum lugar bastante longe para refúgio. Só quando estou ocupado me esqueço disto. Mas é uma vergonha o que o homem fez do homem nestes últimos 100 anos, todos transformados em formigas do trabalho, privados da virilidade da vida. Eu varreria as máquinas da superfície da terra e poria fim à era industrial, como é um grande erro. Mas, já que não posso e ninguém pode, só me resta ficar tranquilo e tratar de viver minha própria vida, se é que tenho uma vida a viver, do que duvido um pouco. Outro ponto interessante que o autor desenvolve bastante ao longo do enredo é a visão que os nativos desse lugar, desse vilarejo, têm em relação aos aristocratas e a visão que os aristocratas têm em relação ao vilarejo. Ambos entendem que um precisa do outro para sobreviver. A população precisa das empresas, das fábricas que a aristocracia detém, e a aristocracia precisa da mão de obra que o vilarejo proporciona. Então, apesar das diferenças ideológicas, um entende que precisa do outro para sobreviver. E por fim, como ponto positivo, eu acredito que algumas das citações já puderam revelar que sim, esses personagens de David Herbert Lawrence são extremamente humanos, intensos e contraditórios, então é muito fácil se identificar com eles ao longo de vários momentos da história e também condená-los em outros tantos momentos. Isso vai variar, claro, de acordo com a nossa visão de mundo, com as nossas ideologias. Mas é um livro que tem grandes méritos, e agora eu vou falar para vocês o único ponto negativo, que é o principal ponto do livro. Pois é, gente, todo o meu dilema com o livro foi justamente na parte do amante de Lady Chatterley, por isso que lá na introdução eu disse vai ser um pouquinho difícil explicar que eu gostei muito desse livro sem gostar do tema principal. Mas
por que eu não gostei. Eu imagino que seja principalmente porque o início da relação da Constance com o Mallory é muito sem graça. A Constance resolve em determinado momento que ela quer ter um amante porque ela vê que o casamento dela com o Clifford não tem solução e ela parece muito determinada, muito destemida. É claro que ela não imaginava que isso fosse acontecer logo com o guarda-caças da propriedade, mas quando acontece, a Constância nem parece fazer muita questão, sabe? Inclusive tem várias cenas que ela parece literalmente um saco de batatas ali. Ela não tem participação nenhuma, ela é totalmente passiva. O Mellors faz o que quer com ela e ela não esboça qualquer tipo de reação. Então isso me incomodou bastante. É claro que depois de um tempo a relação dos dois vai evoluir, eles vão conversar, a Constance vai mudar essa atitude dela, mas esse começo da relação realmente me deixou muito chateada e por isso que eu não consegui gostar do tema principal do livro. Aqui no 1001 Livros para Ler Antes de Morrer, na parte que fala sobre o amante de Lady Chatterley, eu até separei aqui. Conta que foi na época uma polêmica e tanto. O livro foi publicado em 1928 em Florença e só em 1960 ele ganhou uma edição em Londres e a editora ainda enfrentou um processo por obscenidade, já que o livro tem sim cenas sensuais e cenas de sexo explícito. Algumas descrições eu achei um pouco cafonas, eu acredito que numa tradução mais moderna elas fiquem um pouco diferentes, mas sim, o livro tem essas cenas sensuais e essas cenas de sexo. E eu imagino, gente, que pra época, que é um período ali pós Primeira Guerra Mundial, e sim, o autor de uma forma ou outra ele quer retratar assim, que a mulher tem que buscar sua felicidade, inclusive a sua realização sexual, eu acho que isso o autor consegue fazer. Mas a maneira como o relacionamento acontece, eu acho que já não combina mais tanto como as mulheres veem os vários tipos de relacionamento hoje em dia, não só em relação a um amante, mas em relação a um marido, a um namorado, enfim, em relação a vários tipos, né, um caso secreto que for o modelo, né, do relacionamento. Então, eu acho que essa parte não combina mais tanto com o nosso contexto hoje em dia, mas o livro socialmente tem várias discussões muito importantes e apesar de ter sido escrito há praticamente 100 anos atrás, continua extremamente atual. Principalmente em debates como consumo, aristocracia, no caso rico versus pobre, o empregado versus o patrão. Então tudo isso, guardadas as proporções que a gente pode fazer com a nossa sociedade, com a nossa realidade, a nossa cidade. O livro ainda é muito atual e sem dúvida eu recomendo a leitura. Bom, gente, então é isso que eu gostaria de conversar com vocês sobre O Amante de Lady Chatterley. Espero que eu tenha conseguido destacar alguns dos meus pontos favoritos e também tenha deixado claro por que eu não gostei do tema principal do livro. Ainda assim, é uma leitura que eu recomendo e fiquei bem contente por ter lido mais um do meu projeto 1001 Livros. Quando eu fiz o projeto, acho que foi em 2014, eu fiz um post no blog contando um pouquinho. É um projeto para a vida toda, embora eu não tenha a ambição de ler os 1001 livros aqui citados, mas a maioria que me interessar eu pretendo ler. Me conta aí embaixo se tu faz algum projeto de leitura parecido com esse, como é que tem sido essa experiência, tu tem conhecido bons livros, tem valido a pena esses projetos de leitura, ou se tu tem intenção em fazer em algum momento, e claro, comenta também se tu já leu O Amante de Lady Chatterley e o que tu achou. É isso, a gente se vê no próximo vídeo, beijos!